imolar, para entregar ali, né, no templo, como que os sacerdotes procediam? Os sacerdotes preparavam aquele animal. Preparavam como? Com bastante sal. Eles chegavam a mergulhar o corpo daquele animal no sal. Por que o sal? Porque o sal simboliza a capacidade de preservação. Lembre-se que naquela época não tinha refrigerador, não tinha freezer, não tinha geladeira, né? Não tinha gelo. A não ser no pessoal lá das montanhas do complexo do Hermon, né? Lá naquela região onde nasce o Rio Jordão, mas fora isso não tinha gelo. Então o que o sal significava? Significava uma capacidade de preservar a saúde. Quando o Senhor Jesus fala que nós somos o sal da terra, nós somos seres que por causa, olha só que incrível, e que sério, e que de uma responsabilidade muito grande. E porque estamos naquele ambiente, nós estamos como que salgando aquele ambiente. Ou seja, estamos preservando a moral, a ética, os bons costumes, tudo aquilo que a sociedade a todo dia está depreciando, banalizando. Nós, como seres humanos, nunca estivemos tão bestiais como estamos na nossa geração, em vários níveis, em várias situações. Então, sal significa essa capacidade de preservação. Então, quando Jesus fala, porque cada um será salgado com fogo, porque o sal, lógico, né? Ele está, o corpo está, aquele animal, o seu corpo, está todo coberto de sal. No momento que o sacerdote colocava o corpo no fogo, aquele sal, né? Como é que fala? Seria aderido, seria absorvido pelo próprio corpo. Então fica salgado. E assim subia como cheiro suave as narinas do Senhor, como diz a palavra. Então é exatamente esse salgado pelo fogo. Ou seja, é algo, presta atenção, é algo que fica impregnado, eu fico absorvido por esse sal. Então diz assim, bom é o sal. Por que bom é o sal? O sal significava tempero, o sal significava sabor, o sal significava um elemento imprescindível para a conservação daquele alimento. O sal significa o quê? Significa o poder mais depurador que existe na natureza, que é mar de um lado e sol do outro. Não é assim? A junção do mar com o sol, né? Os chineses, né? A pastora Mara também está aqui, da cultura oriental, sabe disso. Os chineses dizem que o maior detergente do mundo, do universo, é o sol. Ele purifica todas as coisas. Então, a gente aprende isso quando está no Norte e Nordeste, né? O pessoal coloca água nessas PET de 2 litros e coloca no telhado. Depois de 2, 3 dias, né? Pega a água, aquela água passa a ser água potável, né? Por quê? Porque o próprio sal purifica aquela água. Esse é o pessoal do Norte e Nordeste por causa de falta de água. Então você percebe o quê? Que o sol, ele tem esse poder, essa capacidade. E o mar também. Então é água e sal. Daí, Jesus falar que bom é o sal, um elemento, vamos dizer, principalmente naquela época, dos alimentos e elementos mais puros que a natureza poderia produzir. Então nós somos esse sal, nós devemos estar absorvidos por esse sal, nós devemos estar, por causa do fogo, e devemos estar impregnados, né, cheios internamente desse sal. Daí o Senhor nos batizar com fogo, e esse fogo, na verdade, fará desse sal muito mais impregnador, muito mais poderoso, né? Muito mais característico, porque esse fogo faz isso. Ele causa uma, vamos dizer assim, carne e sal. Ele causa uma amálgama, uma conexão, né? Uma verdadeira ligação, uma liga de corpo e de sal.
Deu para entender? Então a palavra do Senhor fala a respeito, e eu deixei por último para falar sobre o inferno. Vou falar rápido, eu vou até ler. Diz aqui, deixa eu procurar aqui, que eu me perdi, mas vou me achar. Que eu escrevi. Então eu vou colocar aqui. E eu quero falar somente sobre isso, que o inferno não é uma figura apenas de texto e tal, mas uma realidade solene. Existe o céu e existe o inferno, exatamente por causa do poder de justiça do Senhor. Não haveria justiça plena se não houvesse o cálice da ira. Então sempre eu falo assim, quando você lê na palavra, principalmente no Antigo Testamento, o cálice da ira, e Jesus também pontua, eu beberei desse cálice. Né? Por que é o cálice da ira? Porque é o mover de justiça. Porque a própria presença, a pessoa de Deus, né? Ela estabelece a justiça para aqueles que são de Deus, mas estabelece o juízo para quem não é de Deus. Então, não poderia existir céu se não existisse inferno. É o resultado. É o resultado da não postura. É o resultado da não atitude favorável, do não sentimento, do não pensamento favorável ao inferno. Então, e por que Jesus fala sobre o inferno, que vai para lugares e tal, isso e aquilo? Porque o inferno, na cultura judaica, ela vem de uma situação que se chama inferno. Para o judeu é Geena. O que é Geena? Geena, eu expliquei para você ontem rapidamente, era o lugar onde Acás, principalmente Acás e Manassés, reis do Antigo Testamento, faziam as suas práticas festivais. Quais eram? Né? Eles sacrificavam seus filhos a Moloque, ao deus, a entidade chamada Moloque. E isso era abominação completa, com certeza. E esse lugar, depois com a vinda de Josias, esse lugar foi extinto. Só que ninguém quis mais ficar naquele lugar porque chamava de Geena, ou seja, um lugar maldito, um lugar onde Deus não estava presente. Exatamente por causa dessa cultura que, de maneira abominável, Manassés e também Acás fizeram nos seus tempos. Então o que acontece? Aquele lugar passou a ser o aterro sanitário. E Geena era o aterro sanitário da época de Jesus. Então as pessoas levavam todo o lixo da cidade, da região, naquele lugar. E aquele lugar, por causa do... chorume que chama, né? Por causa daquele combustível, pegava fogo. E pegava fogo e era um lugar completamente desprovido de saúde, de higiene, de tudo. Então era o lugar do aterro da região. Então era um lugar que queimava. Então, quando fala de Geena, fala desse lugar, no hebraico Geena. Fala do inferno, representando ou figurando o que significa inferno. Você entendeu? Eu só estou falando isso para você porque Jesus fala 3 vezes de inferno naquele bloco de texto. Então eu só estou explicando por que Jesus fala de uma maneira tão incisiva, tão vigorosa sobre tirar o olho, tirar as mãos ou tirar os pés. Não no sentido físico, não no sentido de mutilação, mas é no sentido de lançar fora as nossas atitudes, lançar fora o nosso entendimento, lançar fora a nossa maneira de ser, de andar, de nos manifestar pelo mundo, pela terra, pela nossa sociedade, por onde passamos. Por quê? Porque Jesus fala que é melhor entrar sem esses atributos do inferno do que perdermos o céu. Então é exatamente isso. Isso é uma coisa vigorosa, incisiva, não tem negociação. Então Jesus está falando isso e eu quero terminar
falando sobre isso, né? Em primeiro lugar, cada um será salgado com fogo, no versículo 49. Então nós somos salgados com o fogo, já expliquei para você. Segundo lugar, em Marcos capítulo 9, versículo 50, bom é o sal, porque a palavra do Senhor fala que nós devemos fazer coisas boas, e ser bom não é ser uma pessoa altruísta, não é ser uma pessoa generosa aos olhos da sociedade. Ser bom não é porque paga os impostos, tudo isso é importante, mas não é por isso. Eu sou bom porque eu expresso a palavra de Deus. Eu sou bom porque eu sou herdeiro de Abraão no sentido de autoridade, conforme Gênesis 18. Porque a Bíblia fala que os filhos de Abraão manifestariam a justiça de Deus pela sua vida, pelos seus procedimentos. Então, ser bom é cumprir, é viver, e é manifestar, e é pensar, e é refletir, e é falar sobre a palavra de Deus. É por isso que quando aquele jovem chama Jesus de bom, Jesus fala para aquele jovem: como você pode me chamar de bom, se bom só existe um, que é o Pai? Aí você vai falar: então Jesus não era bom? Não, Jesus seria, desculpe, agora didaticamente, Jesus seria bom quando cumprisse toda a obra. Então nós só seremos olhados, identificados, aferidos pelo Senhor, quando na nossa caminhada nós estarmos caminhando, procedendo para o cumprimento, o propósito de Deus na nossa vida. Então isso é ser bom, é fazer a palavra, é viver a palavra, é ensinar a palavra, e na verdade, vamos dizer assim, transbordar da palavra de Deus pela nossa vida. Isso é ser bom, tá? Ser bom aqui não é ser boa em relação à vida social, a pessoa altruísta, que faz assistência, não tem nada a ver uma coisa com outra dentro da palavra. Claro que tudo isso é resultado da palavra, mas em si mesma é apenas uma prática. A prática na palavra de Deus, ela tem que ter uma origem, tem que ter uma essência. Diz aqui assim, em terceiro lugar: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Por quê? Porque pela minha manifestação, pela maneira de ser, eu vou ser uma pessoa apaziguadora. Não tem como ser diferente. Eu não vou arrumar intriga, eu não vou arrumar conflito. E mesmo que eu arrume, mesmo que, vamos dizer assim, de maneira até impensada, eu arrume conflito ou intriga, eu serei o primeiro a ir atrás disso. Por quê? Porque eu procedo conforme a vontade do Senhor na minha vida. Então nós vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, e principalmente por isso que Jesus faz durante todo o tempo. Jesus não fugiu, não se distanciou, não se afastou, né, daquilo que o Senhor havia colocado, o Pai havia colocado por sobre ele. Então, ele manteve, no aspecto figurativo, as suas mãos, os seus pés e os seus olhos. Nós temos que manter as nossas mãos no aspecto figurativo, os nossos olhos e os nossos pés. Olhos, entendimento. Mãos é o que fazemos. Pés, por onde andamos. Tá certo? Então nós vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor e pedir perdão mesmo. Perdão por todas as vezes que nós, sem querermos, ou não tínhamos conhecimento, ou alguma coisa próxima disso, e nós distanciamos daquilo que era vontade boa, perfeita e agradável. Nos distanciamos da nossa identidade espiritual. E nós vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração, a nossa vida diante da Tua presença. Te pedindo perdão, ó Deus, por todas as vezes que nós saímos, distanciamos, nos desviamos, Senhor, exatamente daquilo que significa, Senhor, a Tua presença, o Teu poder e principalmente a Tua vontade. E nós, sem querermos, muitas vezes até por ignorância, e nós nos distanciamos do Teu propósito original, verdadeiro, e nós te pedimos perdão. Perdão, Senhor, cura a nossa alma, cura o nosso sentimento,
tudo aquilo que por causa de pessoas, circunstâncias, nós achamos melhor nos afastar, fugirmos daquilo que o Senhor havia colocado sobre nós. E como Jesus está exortando os seus discípulos, nós também fomos exortados. Por isso, ó Deus, nós queremos encontrar um caminho de arrependimento, nós queremos encontrar, pela tua misericórdia e compaixão, através do Senhor, do teu amor, a capacidade de voltarmos, ó Deus, ao eixo do nosso chamado, à centralidade da nossa constituição, ao meridiano de tudo aquilo que o Senhor tem como propósito sobre a nossa vida. E nós te louvaremos e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Toca, cura, visita-nos, perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos, em nome de Jesus, e que nós encontremos esse caminho de arrependimento a respeito desse assunto. Também, ó Deus, sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, aqueles que estão aqui, aqueles que estarão ouvindo, assistindo em algum momento, algum dia, algum horário, tua graça, tua glória se derramando, nossas famílias, nossos lares, meus pais que estão aqui, meus tios, minhas tias, toda a família, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, bispo Antônio, toda a família, Suzy, Priscila, Deus de poder e maravilhas, também o Felipe Eduardo, tua graça, tua glória se derramando, pastora Mara, toda a sua família, Milena, Douglas, Ulisses, filhos, esposa, seu Ulisses também, toda a graça e glória e presença e poder e mover, se derramando, curando, visitando, trazendo da tua liberdade, trazendo a Deus o teu propósito também, por sobre cada família, a vida do João, a Roseli, a Ângela, todos os familiares, também, ó Deus, o Fábio, a Márcia, Luiz Henrique, seu Augusto, dona Efigênia, todos os familiares, tua graça, tua glória, se derramando, Eva, Carlos, filha, genros, netinho, tua presença, o teu poder, o Jadson, em nome de Jesus, o Carlos Panjó, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o Senhor esteja sobre tudo que você fizer, a glória, a presença, também te peço, ó Deus, pela vida do Felipe, o filho do Vitor, que pegou uma alergia muito forte nos olhos, no corpo. Senhor, em nome de Jesus, está sendo medicado, sendo, ó Deus, agora tratado pelos médicos. Tua graça, tua glória se derrame sobre o pequeno Felipe. Felipe receba a vida, receba o poder de cura, de saúde. Todos nós que estamos aqui, sejamos visitados pelo mover do Senhor, os 5 sentidos, olhos, ouvidos, ó Deus, olfato, paladar, ó Deus, tato, sejam curados, visitados pelo Senhor, ó Deus, vasos, veias, coração, artérias, recebam a vida, sangue, receba a vida, células, tireoide, receba a vida, o poder da vida, o diagnóstico real, celestial, de cura, de saúde, se derramando em nome de Jesus. Deus, tonifica-nos, fortaleça-nos na nossa mente, no nosso emocional, depressão, angústia, aflição, tristeza, nós repreendemos do nosso meio, da nossa vida, do nosso sentimento, declaramos o poder da vida. Cobre-nos, ó Deus, vem com a tua graça, Espírito Santo, que nós possamos encontrar guarida na tua presença, no teu poder. Derrama-te com o teu mover, com o teu fogo, com a tua unção, com o teu batismo de fogo, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor Deus de maravilhas, toca, visita, restaura, ressuscita em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Em nome de Jesus, você tem uma quarta-feira maravilhosa, um primeiro dia de dezembro muito especial, um mês de dezembro maravilhoso, sempre lembrando que domingo agora é dia de Santa Ceia, né? Copinho de suco de uva, pedacinho de pão, reserve aí, né?
Domingo à tarde a gente vai comemorar a Santa Ceia do mês de dezembro. Então que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, muito especial, impregnador da glória, do poder, do mover e da autoridade do Senhor sobre tudo aquilo que você fizer, e você esteja vivendo a flor da tua pele, o teu chamado, em nome de Jesus. Um beijo para você, fique na paz, até amanhã às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.